O livro de Abacuque é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento. Este profeta teve um diálogo sincero com Deus. A estrutura do livro aponta 2 vezes o questionamento do profeta. Então o livro ele está estruturado de forma clara em 3 partes principais. Vocês vão ver agora na tela uma imagem aqui. Esta imagem indica a estrutura do livro. Primeiro tem um diálogo. O profeta questiona Deus. Ele fala para Deus o seguinte: Senhor, eu estou vendo maldade, injustiça, violência, cadê o Senhor? Do capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Posteriormente, Deus responde essa pergunta do profeta, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Deus diz assim: eu vou mandar os caldeus. Em outras palavras, Deus diz: Abacuque, não fique angustiado, eu estou vendo todo esse dilema na terra, e eu vou punir Judá. Só que agora Abacuque tem uma outra questão no coração muito forte, que é a segunda parte do livro. Conforme você vai ver, ele faz agora uma outra pergunta para Deus. Ele questiona Deus no versículo 12 do capítulo 1, e esse questionamento vai até o capítulo 2, verso 1. Nesse questionamento, ele coloca diante de Deus algumas questões. Senhor, o nosso povo está realmente violento, cheio de maldade, a nação está pervertida, a lei do Senhor está enfraquecida, mas o Senhor vai trazer os caldeus. O Senhor vai pegar os babilônios para punir Judá. Em outras palavras, ele estava questionando a Deus: o Senhor está pegando uma nação pior para punir nós, que somos melhores que eles. Por que o Senhor está mandando os caldeus? E aí Deus bondosamente responde para o profeta de novo. Conforme você vê aqui, a resposta de Deus vai do capítulo 2, do verso 2 até o verso 20. Então, este capítulo 2 praticamente é a resposta de Deus. E Deus fala para Abacuque assim: meu filho, o justo viverá pela fé. Confie em mim, eu sou soberano. Os ímpios serão punidos, todos eles, sejam ímpios de Judá, sejam os ímpios de Babilônia. Eu estou mandando 5 ais sobre Babilônia. Eu estou advertindo até esta nação pagã, e eles receberão o meu juízo. Mas o justo vai viver pela fé. Os ímpios morrem, os que confiam em mim vivem. Eu estou no controle, Abacuque. Aí Abacuque, então, agora no capítulo 3, que é o capítulo que vamos estudar hoje, ele faz um cântico de louvor. Conforme você vê aqui, capítulo 3 todo, desde o versículo 1 até o versículo 19, é um cântico de louvor. E é interessante você ver ao longo do livro, então, uma progressão. Lá no capítulo 1, olha comigo aqui, no capítulo 1, o profeta ele está perplexo. No capítulo 2, o profeta está em silêncio. E no capítulo 3, o profeta está cantando. Então perceba que há uma progressão clara dentro dessa estrutura do livro. Então o livro de Abacuque, de forma belíssima, ele nos tira da perplexidade e nos leva para o cântico. Ele nos tira do desespero e nos leva para a esperança. A experiência do profeta é a nossa experiência. Chegamos então no capítulo 3. E aqui eu quero convidar você a ler este texto comigo. Então pegue a sua Bíblia aí e nós vamos ler todo o capítulo 3. Desde o versículo 1 até o versículo 19. Vamos lá? Capítulo 3, do verso 1 a 19, diz assim: oração do profeta Abacuque à forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos.
Verso 7, vejo as tendas de Cussã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Verso 9, tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés às nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe cobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do ímpio com suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águias. Ouviu, e o teu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e me faz os meus passos como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Que coisa maravilhosa. Como você percebeu, o capítulo 3 ele é um cântico. Tanto é que a parte final do capítulo 3 já diz isto, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele então compõe um salmo, um lindo salmo. E este salmo ele pode ser dividido em 3 partes, do verso 1 e verso 2, do verso 3 até o verso 16, e depois do verso 17 até o verso 19. Este cântico, então, dividido em 3 partes, apontam para 3 realidades: o passado, o presente e o futuro. É isso mesmo. Abacuque, em primeiro lugar, ele faz uma viagem com as experiências do povo de Israel no Antigo Testamento. Ele olha para o passado e ele lembra dos atos de Deus lá no passado. Tem alguns detalhes aqui no capítulo, e seria muito bom você pegar sua Bíblia para nós vermos como que ele vai fazer uma jornada de lembrança dos atos passados de Deus. Ele fala sobre a caminhada do povo saindo do Egito, o Êxodo. Depois ele fala sobre o momento em que o povo de Deus recebe uma manifestação no Monte Sinai. E ele continua descrevendo os milagres de Deus até o povo entrar em Canaã. Então a primeira ação do profeta aqui, neste cântico, neste salmo, é lembrar dos atos passados de Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus fez no passado. E este salmo está recheado com estas informações. Olhe comigo o versículo 5 para você ver. O verso 5 diz assim: adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Aqui há uma linguagem do Egito, onde Deus derramou no Egito 10 pragas, você lembra? Deus mandou Moisés, o faraó endureceu o seu coração e o faraó falou, não, eu não vou deixar ninguém embora não. Deus falou, vai. O faraó falou, não vai. Deus falou, vai. Ele falou, não vai. Aí o que Deus fez? Deus ele derramou 10 pragas no Egito. E estas 10 pragas não foi apenas para punir o incrédulo faraó, mas estas pragas também eram uma advertência de Deus que não existe outro Deus além dele. Cada praga que caiu no Egito era uma afronta do Deus Altíssimo para as divindades pagãs egípcias. E estas 10 pragas caem no Egito.
Por isso que ele usa essa linguagem no verso 5, dizendo: adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Aqui também pode se referir a algumas punições de Deus quando o povo se rebelou, o próprio povo de Israel. Agora no versículo 3 e 4, nós já vemos uma outra imagem que o profeta usa. Olha comigo aqui o capítulo 3, o verso 3 e 4. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Ele usa aqui duas localidades, Temã e Parã. Temã era uma referência a Edom, talvez uma parte do território de Edom, ou alguns até sugerem todo o país de Edom. E o Monte Parã era a península do Sinai, ou o próprio Monte Sinai. Então, o que o profeta está dizendo aqui é que Deus vem de Temã e Parã. Ou seja, ele está evocando agora uma imagem do encontro que Deus teve com o povo lá no Monte Sinai. Deus, ele não só libertou o povo do Egito, ele continuou conduzindo o povo. E agora, quando Deus, com sua poderosa direção, vai guiando Israel, ele para no Monte Sinai. E o que acontece no Monte Sinai? Você conhece bem o relato. O Monte Sinai foi o local da manifestação de Deus. Deus então teve um encontro vivo com o seu povo, escreveu sua lei em tábuas de pedra e colocou esta lei diante da nação. O código moral de Deus foi dado ao seu povo. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Que coisa extraordinária. Então Deus livrou o povo do Egito, conduziu o povo até Canaã, mas ali no Sinai ele se manifesta. O profeta Abacuque está lembrando destes atos maravilhosos de Deus. E agora é interessante que ele vai usar outras imagens. Olha comigo o versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Ele usa aqui agora dois povos, Cusã e Midian. Esses dois povos ficavam perto de Edom. E é interessante que quando o povo de Deus vai marchando triunfantemente para Canaã, os povos que ficavam naquela região estavam todos aflitos. E eles se perguntavam: esse Deus que abriu o Mar Vermelho e libertou o povo do Egito, o que será de nós se eles chegarem até nós? Os povos estavam tremendo. Por isso que Abacuque diz que em Cusã havia aflição e o povo de Midian estava tremendo. Agora o versículo 9 e 10 narra as vitórias do povo de Deus já em Canaã. Olha comigo o verso 9. Tiras o descoberto teu arco, e farta a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. As diversas batalhas que o povo travou para se estabelecer em Canaã estão descritas aqui nesta linguagem. Quando no verso 10 ele diz torrentes de água, alguns estudiosos pensam que ele está fazendo uma alusão àquela vitória de Débora e Baraque com Sísera. Não sei se você se recorda, mas em Juízes capítulo 4 e capítulo 5, houve uma tempestade repentina, e essa tempestade trouxe um grande lamaçal, e o exército inimigo não teve como se locomover. Deus atuou triunfantemente, Deus deu vitórias para o seu povo. E agora, olha o versículo 11. O versículo 11 ele diz: o sol e a lua param nas suas moradas. O sol para. Que episódio te lembra esse? O episódio de Josué, certamente. Quando ele estava enfrentando uma grande batalha, mas ele precisava de mais tempo. E Deus então para o sol. O dia se prolonga.
E Josué consegue guiar o povo por uma vitória miraculosa. Você está percebendo a jornada que o profeta Abacuque está fazendo aqui? Ele está neste cântico, neste salmo, pegando as experiências do passado, o êxodo, a manifestação de Deus no Sinai, as vitórias para conquistar Canaã, os grandes milagres registrados naquela época, como quando o sol ficou parado. E com toda essa linguagem, ele quer louvar a Deus. Quão bom é sabermos que o Senhor sempre atuou em favor do seu povo. O profeta, ele olha para trás e ele pode exaltar a Deus. O profeta pega estas experiências vividas, extraordinárias, ele lembra destas experiências e ele então louva os feitos de Deus no passado. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Amigo, nós precisamos sempre lembrar dos feitos de Deus no passado. Quando nós vemos, quando nós recordamos o que Deus fez por nós, isso enche o nosso coração de gratidão. Isso move o nosso ser para uma confiança profunda em Deus. Você está lembrado de coisas que Deus fez na sua vida no passado? Antes de pregar aqui, algumas coisas começaram a passar na minha mente. Uma vez eu estava andando e o carro passou quase em cima do meu pé, pegou a pontinha do meu dedão, saiu até a tampa do dedão, e Deus me livrou de uma situação pior. Uma outra vez eu estava andando de bicicleta e o carro bateu atrás, a bicicleta voou uns 2 metros e eu não tive nada. Pouco mais recente, agora, no segundo parto da minha esposa, eu peguei a minha filhinha roxa porque ela tinha perdido a respiração. E a Andréa, com algumas complicações, teve que ir imediatamente para o centro cirúrgico para fazer uma raspagem no útero. A minha filha roxa e a minha esposa amarela ainda para o centro cirúrgico. E eu vi a mão de Deus poderosamente me livrando de todas essas situações. Deus atuou poderosamente. Eu tenho certeza que você tem suas experiências. Nós temos, infelizmente, um grande problema: amnésia espiritual. Nós temos muitas bênçãos de Deus, mas nós esquecemos destas bênçãos. Quando os problemas nos apertam, quando o presente mais uma vez nos coloca na parede, parece que Deus nunca agiu na nossa vida. Nós ficamos como crianças reclamando com Deus, mas nós esquecemos de olhar o passado e ver o agir de Deus. O profeta Abacuque, ele lembra os atos poderosos de Deus no passado. Isso é muito importante. Olhe para a tua vida e veja quantas vezes Deus cuidou de você, protegeu você, amparou você, guiou você, sustentou você, abençoou você. Isso é muito importante. Depois de olhar todas as ações de Deus no passado, o profeta agora, ele faz uma súplica no presente. Olha comigo o capítulo 3, o verso 2. Capítulo 3, verso 2, o texto diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Neste cântico, além de lembrar os atos de Deus no passado, o profeta clama pela condução de Deus no presente. É bonita a expressão, aviva a tua obra, ó Senhor. Que obra que ele está pedindo para Deus avivar? No capítulo 1, versículo 5, Deus disse que estava fazendo uma obra. Olha comigo aí o capítulo 1, verso 5. Nós estudamos com detalhes no primeiro sermão, mas esse verso apresenta uma resposta de Deus, e Deus diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Quando o profeta questiona Deus, o próprio Senhor diz para ele, naquela primeira resposta: eu estou fazendo uma obra, e é nos seus dias essa obra, Abacuque.
E depois de ouvir a voz de Deus uma vez, depois de ouvir a voz de Deus outra vez, ele entende que os caminhos de Deus são melhores. Por mais que Deus não atue miraculosamente, da forma lógica humana, Deus é soberano e o que Ele faz é melhor. Eu preciso confiar, eu preciso ter fé, a emuná, que nós estudamos no segundo sermão. E agora então neste cântico ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Ou seja, a obra que o Senhor designou, cumpra-se ela. Se o Senhor vai trazer de fato juízo através dos babilônios, que essa obra seja de acordo com tua vontade. Aviva essa obra. Esse é um cântico de extrema confiança. Ele está falando para Deus: Senhor, faça o que for melhor. Conduza a situação de acordo com tua vontade. Querido amigo, nós também precisamos fazer essa oração para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor começou uma obra na minha vida. E eu quero que o Senhor aviva esta obra na minha vida. Eu quero que o Senhor conduza os meus passos, não com as percepções que eu tenho, porque o meu julgamento é falho. Eu penso que esse caminho é o melhor, mas esse caminho vai me levar para a perdição. Eu não quero escolher o meu caminho. Que a obra que o Senhor começou na minha vida, que o Senhor complete, seja feita a tua vontade. Aviva a tua obra em mim, Senhor. Faça essa oração hoje a Deus. Clame para que Deus de fato conclua a obra que Ele começou na sua vida. Que a vontade dEle seja feita, que o caminho dEle seja executado. Esse é o clamor. E Abacuque também aproveita no versículo 2 para pedir misericórdia de Deus. Ele diz assim: Senhor, efetue o seu juízo com misericórdia. Eu gosto muito da palavra misericórdia. Ela é a junção de duas palavras, misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Córdia significa coração. Misericórdia é o coração de Deus se lançando sobre as nossas misérias. Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra, ou seja, cumpra a tua vontade. Mas eu conheço o Senhor é misericordioso. Mescle com misericórdia os teus juízos. Se os babilônios têm que vir para cumprir a tua vontade, para fazer o que for melhor, que seja assim. Mas dê misericórdia sobre o teu povo. Ou seja, Pai bondoso, coloque o teu coração sobre as nossas misérias. Você tem pedido misericórdia para Deus? Quando você for orar, diga para Deus: Senhor, coloque o teu coração sobre as minhas misérias. Execute a tua vontade na minha vida, mas cubra os teus atos com misericórdia em mim. Que o teu coração se lance sobre as minhas misérias. E agora nós vamos para o terceiro ponto deste cântico que é tão lindo. Então, em primeiro lugar, devemos lembrar os feitos de Deus no passado. Segundo, devemos pedir a atuação de Deus no presente. Mas terceiro, devemos confiar inabalavelmente no futuro. Olha agora o versículo 17 em diante. Abacuque capítulo 3, o verso 17 em diante. Eu quero ler aqui. Preste bem atenção. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O profeta Abacuque começa o capítulo 1 no vale da dúvida e agora ele está na montanha. Como a corça, que é um animal rápido, parece que ele dá um salto de confiança. E ele apresenta justamente uma confiança inabalável em Deus. Ele diz: eu sei que os babilônios vão vir, e eles vão destruir toda Judá, eles vão acabar com Jerusalém, os currais serão exterminados, as oliveiras
deixarão de dar os seus frutos, a figueira não vai mais florescer, nós vamos perder tudo, mas não importa, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu confio, eu tenho uma fé inabalável, uma confiança inabalável, o Senhor é o Deus da minha salvação. Ele termina com um cântico de louvor e com uma das declarações de fé mais incríveis da Bíblia. Hoje nós poderíamos parafrasear este cântico de confiança dizendo assim: ainda que não haja arroz no armário, nem mistura na geladeira, ainda que eu seja demitido do emprego e acumule alguns boletos em casa, ainda que o meu carro quebre e eu tenha que me locomover a pé, ainda que o exame seja positivo e eu tenha que sepultar um ente querido, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o cântico da confiança. Só uma pessoa que constrói uma confiança inabalável vai poder louvar a Deus mesmo em circunstâncias adversas. Perceba que Deus não mudou as circunstâncias. Deus mudou o coração do profeta. Ele estava perplexo no capítulo 1. Ele ouviu a voz de Deus por 2 vezes e ficou em silêncio no capítulo 2, dizendo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Agora no capítulo 3, com a confiança inabalável, ele canta dizendo: não importa as circunstâncias, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor faz os meus pés como da corça e me leva nos lugares altos. Ele termina o seu livro no alto monte, demonstrando a sua confiança inabalável. Deus não mudou as circunstâncias, Ele mudou o coração do profeta. O meu desejo aqui é que Deus mude o seu coração, para que você tenha essa experiência linda com Deus. Talvez você está questionando Deus, e eu já disse aqui nos outros sermões, Deus gosta de um coração inquieto, mas sincero, que clama, que pede. Ele vai responder: confie no Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. Que a sua fé amadureça, que o seu coração mude, que você contemple a glória de Deus como Abacuque contemplou, para que você então cante como Abacuque cantou. Há uma história incrível de Horatio Spafford. Spafford, ele era um presbiteriano, foi convertido em uma campanha de evangelista de Dwight Moody. Se tornou um cristão devoto, estudava a Bíblia de forma fiel, gostava muito de hinos, até fazia algumas composições e cantava. Ele se tornou um advogado muito famoso em Washington. Mas no ano de 1871, infelizmente, bem no bairro onde Spafford comprou muitas propriedades, houve um incêndio terrível e ele perdeu todas elas. Aquele grande incêndio acabou com a vida financeira deste homem. Como se não bastasse, cerca de 1 ano depois ele perdeu seu filho. Ele tinha 4 filhas e 1 filho. O seu único filho, o homem, faleceu. E agora, depois de ter perdido suas propriedades e o seu filho, Spafford, querendo reavivar as forças, renovar as energias, ele combinou com a esposa e com as 4 filhas para irem à Europa e passarem um tempo com o grande evangelista Dwight Moody. Ele tinha contato direto. E quem sabe, indo em algumas conferências daquele grande evangelista, ele teria uma paz para a alma. Mas por compromissos nos Estados Unidos, ele pediu para que a esposa e a filha fossem primeiro. E sabe, queridos, elas entraram num navio. E o navio foi, mas infelizmente, ele se chocou. E ali, em 12 minutos, o navio afundou. Muitas pessoas que estavam ali morreram. Os sobreviventes foram levados para o país de Gales. A sua esposa sobreviveu. E quando ela chegou no país de Gales, ela mandou um telegrama para Spafford, que estava em Chicago. E o telegrama foi curto e dizia assim:
salva, porém só. Salva, porém só. Com isso ela estava dizendo que as quatro filhas morreram naquele acidente terrível, naquele naufrágio. Spafford recebeu aquela notícia com dor no coração. Imediatamente pegou um navio e foi para a Europa encontrar com a sua esposa. E mais ou menos na altura que tinha ocorrido aquele acidente, que o navio tinha afundado, Spafford parou para falar com Deus. E ali ele escreveu um dos hinos mais lindos do inário cristão. O hino é It is well with my soul. Tudo está bem com a minha alma. It is well with my soul. Tudo está bem com a minha alma. A versão em português traduziu este cântico com o título Sou Feliz com Jesus. Sabe aquele hino? Embora me assalte o cruel Satanás, ele diz, não importa o que eu passe, sou feliz com Jesus. Tudo está bem com a minha alma. Somente um homem que conseguiu construir uma confiança inabalável, depois de ver a sua empresa ruir, depois de ver o seu filho morrer, depois de ver suas 4 filhas morrerem, como esse homem consegue cantar? Ele consegue cantar, porque ele teve uma experiência com Deus. Deus disse, o justo viverá pela fé. O justo vai, como a corça, alcançar lugares altaneiros. E mesmo que as circunstâncias não mudem, ele sabe que Deus está no controle e ele vai cantar mesmo assim. Abacuque termina o capítulo 3 cantando. Termina o capítulo 3 dizendo, embora o fruto da oliveira fale, embora nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Spafford escreve, tudo vai bem com minha alma, eu sou feliz com Jesus. Que confiança inabalável! Essa confiança nós precisamos desenvolver. Eu preciso desenvolver. Você precisa desenvolver. Como é bom olhar para o livro de Abacuque e podermos, pela graça de Deus, aprender com este profeta e chegarmos a ter uma confiança inabalável. Que hoje você se entregue ao Senhor. Confie nele de forma inabalável. Então, resumindo, neste capítulo 3, nós temos aqui 3 ações. Devemos lembrar dos feitos de Deus no passado. Devemos pedir a atuação de Deus no presente. E devemos confiar inabalavelmente em Deus no futuro. Hoje, olhe para o passado e veja quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. Hoje, se ajoelhe e peça a atuação de Deus no presente. Pai, aviva a tua obra em mim, cumpre os teus planos em mim, coloque a tua misericórdia sobre mim, mas acima de tudo, comece a cantar, com esta confiança inabalável, louve a Deus, independente das circunstâncias. Coloque no seu coração este verso de Abacuque capítulo 3, o versículo 19. E eu quero ler esse texto e com ele eu encerro a nossa série. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio de expor a Tua palavra nestes 3 domingos e olharmos com detalhes este livro tão precioso que foi o livro de Abacuque. Obrigado porque as experiências do profeta são lições práticas para a nossa vida hoje. E como ele, nós queremos olhar para o passado com gratidão
Queremos suplicar a tua atuação no presente, mas é o nosso grande desejo, Senhor, confiar inabalavelmente no futuro em Ti. Que embora as circunstâncias sejam adversas, que o nosso coração cante: o Senhor é a minha fortaleza. Muito obrigado. Abençoe todos os nossos queridos irmãos. Nos dê uma boa noite, um bom descanso e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.